Vamos lá para compilar de mais uma live. Renato falou um pouquinho sobre o instituto que leva o nome dele. Vamos ver como é que foi essa conversa. Então aqui, 7 minutos, vamos lá para mais uma live. Nosso entrevistado já é conhecido aqui no grupo, mesmo assim vou pedir para que ele se apresente. Renato, qual é o seu currículo? Nós estamos esperando, aí o mestre Elzo botou aqui sobre a graduação dele, parabéns a ele. Aí alertei que estávamos em uma live, a gente ficou esperando e tal. Vamos esperando, até que ele deu as caras. Olá, boa noite a todos. Vamos lá, vamos. Aí respondeu, sou graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, faixa preta de luta livre e empresário da área da saúde. Belo currículo. Por que optou pela área da saúde? Aí aqui a logomarca da fundação que leva o nome dele. O Renato mandou um áudio. Bom, boa noite. No caso, eu acho que a saúde ela me escolheu, porque eu sou formado em Educação Física e comecei dando aula de ginástica laboral numa empresa. E dentro dessa empresa, eu montei uma equipe de CERMIT, médico de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. A partir de então, eu tinha uma clínica que não era física, era uma clínica, vamos dizer assim, que eu atuava dentro da empresa, e a partir daí nós entramos na área da saúde através da ginástica laboral. Bem argumentado. Hoje a sua clínica está consolidada? Está consolidada? Você vive disso? Completa. Sim, a gente vive da área da saúde, né? Nós somos uma policlínica, né? Que estamos aí inteirando ano que vem 10 anos no mercado, estamos há 9 anos no mercado. Desde a nossa clínica, hoje em dia, ela já é mais completa. Nós temos em torno de 17 especialidades médicas. Nós temos toda a parte de exame laboratorial. Nós temos toda a parte de odontologia, de serviços estéticos. Entendeu? Nós somos uma clínica bem completa aqui na cidade de Manaus. Como policlínica, você oferece vários serviços, porém com preços populares. Como você consegue mantendo a qualidade? O básico disso tudo é a negociação com os médicos, né? Você tem que saber lidar, saber conversar com os médicos, né? Para a gente tentar fazer um preço bem acessível para a população. Espero ter utilizado os termos certos. Aí avisei aqui sobre a duração da live. Aí, em que cenário eu devo procurar para fazer exames na área privada e não no hospital? Um pouco de bom humor. Vocês prestam serviço para o SUS? Vale a pena? Ele mandou um áudio. A diferença de uma clínica para o hospital é a seguinte. Dentro do hospital, tu tem um pronto atendimento e tu também tem um sistema de internação. Então, dentro desse contexto, é um hospital. A clínica ela faz consultas eletivas e pequenos procedimentos. Ela não tem como te deixar internado e não tem como fazer os atendimentos de urgência e emergência. Forte esta. Aí mandou um áudio. Na verdade, o SUS, ele paga pouco e ele demora a pagar o prestador, né, de serviços. Então, às vezes, nem compensa você ter o SUS, entendeu? E quando você recebe aquele montante, a sua dívida, ou vamos dizer, os seus profissionais, você já tem bastante coisa para pagar e, na verdade, não compensa você ter o SUS. Para mim, eu acho melhor eu fazer a venda direta de que ter o SUS, entendeu? Então, eu não, vamos dizer assim, não tenho interesse em atendimento pelo SUS. Quem é o principal cliente de vocês? O SUS, convênios ou particulares? Na verdade, de acordo com as novas resoluções do E-Social, as empresas privadas ela não têm obrigação de pagar um plano de saúde para o colaborador.
e sim ela tem a obrigação de prestar assistência à saúde do colaborador. Dentro desse contexto, a gente oferece para as empresas privadas todo o atendimento ambulatorial que ele teria no plano de saúde, sendo que dentro do plano de saúde, vou dar um exemplo, ele tem um valor fixo. E com a gente não, ele só paga exatamente o que ele for usar. Então, aqueles valores que a maioria das empresas pagam, que o que acontece? 30% somente dos colaboradores utilizam o plano de saúde mensalmente. Então, esse valor que ele paga teoricamente a mais para o plano de saúde, ele não paga aqui para a gente, ele tem economia em torno de 70% a 80% do valor que ele pagaria no plano de saúde. Agora vamos entrar. Tô onde? Na verdade, de acordo com as novas... Tá. Agora vamos entrar no tema da live. Vou mandar as perguntas em áudio. Vamos lá. Eu sei que você, como empresário, sempre ajudou muitas pessoas. Por que sentiu necessidade de montar uma instituição? Aliás, um instituto, errei. Nós temos 3 empresários aqui no grupo. Por que é interessante para eles procurar o teu serviço? Qual é o teu diferencial? Aí mandou um áudio. No ano, relacionado ao Instituto, o que acontece? Lá na clínica, a gente sempre fez, uma vez no ano, uma ação social. O que era ação social? A gente pegava os nossos médicos, escolhia um bairro, geralmente o bairro da Alvorada, lá onde eu morei, entendeu? Passei a metade da minha infância, adolescência lá. A gente pegava os especialistas e passavam geralmente um sábado fazendo consulta, exames, tudo de graça para a população, né? Fazemos isso até hoje, na verdade. Então, dentro desse contexto de fazer essa ação social, depois de algum tempo conversando com alguns amigos, nós resolvemos montar um instituto. O que aconteceu? Deixa eu dar uma pausa aqui. Tivemos um probleminha, agora retomar. Na verdade, de acordo com as novas resoluções do E-Social, as empresas privadas, elas não têm obrigação de pagar um plano de saúde para o colaborador. E sim, ela tem a obrigação de prestar assistência à saúde do colaborador. Dentro desse contexto, a gente oferece para as empresas privadas todo o atendimento ambulatorial que ele teria no plano de saúde, sendo que dentro do plano de saúde, vou dar um exemplo, ele tem um valor fixo. E com a gente não, ele só paga exatamente o que ele for usar. Então, aqueles valores que a maioria das empresas pagam, que o que acontece? 30% somente dos colaboradores utilizam o plano de saúde mensalmente. Então, esse valor que ele paga teoricamente a mais para o plano de saúde, ele não paga aqui para a gente, ele tem economia em torno de 70% a 80% do valor que ele pagaria no plano de saúde. Agora já vamos entrar no tema da live. Vou mandar ele em áudio. Ah tá, já tinha falado isso aqui. É a resposta dele. Social. Relacionado ao Instituto, o que acontece? Lá na clínica, a gente sempre fez, uma vez no ano, uma ação social. O que era ação social? A gente pegava os nossos médicos, escolhia um bairro, geralmente o bairro da Alvorada, lá onde eu morei, entendeu? Passei a metade da minha infância, adolescência lá. A gente pegava os especialistas e passavam geralmente um sábado fazendo consulta, exames, tudo de graça para a população, né? Fazemos isso até hoje, na verdade. Então, dentro desse contexto de fazer essa ação social, depois de algum tempo conversando com alguns amigos, nós resolvemos montar um instituto. Só dar uma pausa aqui, pessoal, rapidinho, configurar um negócio aqui.
Saiu o ruído, vamos continuar a live. Interessante. Então o Instituto é uma extensão dessa ação social que a clínica já fazia? É o Renato. Áreas também que a gente hoje vive pura e exclusivamente do capital privado, de os dois amigos empresários também que ajudam a gente nessas ações sociais, né? O nosso instituto, a gente tem atividades que dentro do nosso instituto a gente faz consultas, marca exames, né? A gente tem atividades dentro hoje em dia nós estamos como sede dentro do Atlético Rio Negro Clube, onde lá temos práticas esportivas como vôlei, futebol, natação, entendeu? A luta também, mas a luta é no outro local, é lá na Estrada da Ponta Negra. Mas o nosso instituto, ele trabalha em várias áreas de atuação. E tudo de graça para a população, a gente não cobra nada. Então a gente resolveu montar o instituto para a gente ampliar os nossos atendimentos, né? E fazer um pouquinho aí pela população e pelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço. Defina pra gente o que é um instituto. Johnny, gostaria de saber quem faz o seu faturamento hospitalar de BPA. Uma pergunta bem técnica, né? Dá uma pausa aqui rápido. Continuando a live. O Instituto, no nosso caso, ele é uma instituição sem fins lucrativos, que proporciona um pouquinho de cada área que a gente atua. A gente atua no esporte, na saúde e na educação. E, na verdade, a gente não cobra nada do que a gente faz em prol aí dessa ajuda à população. Então, a gente dá um pouquinho do que a gente tem, que não é muito, é claro, a gente batalha, trabalha com bastante afinco, mas a gente consegue proporcionar a algumas pessoas chegar em algum âmbito, em alguma parte, em que a gente não teve acesso, e a gente consegue hoje em dia proporcionar para as pessoas um pouco de atividade esportiva, um pouco de acesso a cursos na área da educação, né? Atendimentos na área da saúde. Então, o Instituto ele é um instrumento utilizado para esse tipo de serviço que a gente faz hoje. Bem técnica essa. Você disse que com recursos próprios, sua clínica realizava essa ação social uma vez por ano. Agora, com o Instituto, como é que está essa sazonalidade? Ainda é uma vez por ano? É todo dia? Como é que funciona a questão da quantidade de atendimentos? É todo dia? Como é? Como é agora? Aqui a semente do mal publicou uma besteira, eu chamei a atenção, ele apagou. Aí o Renato respondeu onde eu lembro. Desculpa aí, porque eu estou saindo da minha pós-graduação agora, tá? Deixa eu falar, esse plano ambulatorial, na verdade, ele é feito pelos nossos grupos de gestores, entendeu? Então, eles que ficam dentro dessa situação aí do plano ambulatorial, que na verdade exatamente é só consultas eletivas. Agora, com o Instituto, a gente conseguiu agregar mais alguns parceiros, né? Alguns parceiros donos de algumas clínicas, donos de alguns empresários. Então, a gente consegue custear alguns atendimentos e a gente consegue fazer ele 3 vezes na semana, juntamente com as atividades esportivas. E a gente conseguiu os parceiros e a gente consegue contratar o professor, né, da modalidade esportiva, entendeu? Que fica aí 2 horas por dia, geralmente, trabalhando com a gente aqui dentro do Instituto. E as consultas, a gente gerencia as consultas e manda lá para a clínica. E qual é a capacidade de atendimento de vocês? Quem pode procurar vocês? Como é que vocês filtram para saber que uma pessoa que precisa do atendimento de vocês, não está buscando ali uma comodidade? Então tem funcionários pagos? Isso é possível com atendimento gratuito? Ter certeza que hoje, França, no nosso instituto, nós temos em torno de 5.000 cadastros hoje.
Então, esse cadastro ele é feito inicialmente por uma assistente social que vai fazer com você, vai ter uma conversa, vai saber sobre a situação, pegar telefone, pegar endereço, pegar vários dados, entendeu? Para a gente ter certeza que essa pessoa, ela realmente necessita desse serviço que ela está procurando e ela não tem condições de arcar, pagar um particular, pagar esse tipo de coisa, entendeu? Então, dentro desse cadastro, a gente vai, vou dar um exemplo, sanando algumas coisas relacionadas à família. Vou dar um exemplo. Família de 4 pessoas está precisando de todos de médico, mas eu tenho uma prioridade. Vou dar um exemplo. Eu tenho os pediatras e tenho as crianças estão atrás de pediatra, a mãe de ginecologista, o pai de urologista, mas a situação mais difícil é da criança. Esse mês a gente atende a criança, mês que vem a gente atende o pai, no outro mês a gente atende a mãe. E assim a gente acaba, durante um período menor de que ela está lá no SUS, a gente consegue fazer a consulta, fazer os exames, arrumar os remédios para ele, entendeu? Num período bem menor de tempo de que o do público. Já dá para eleger um vereador. Está pavimentando seu futuro político. Pode continuar. Bastante cadastro, né? Aí mandou um áudio. França, dentro do Instituto, todos os funcionários são pagos, todos. A gente oferece o serviço para a comunidade totalmente gratuito, mas o Instituto, todo profissional que trabalha aqui recebe. E se a pessoa quiser trabalhar como voluntário no Instituto, ela pode? Eu sempre sou procurado pelos colegas para o cara quer montar uma ONG, quer montar um instituto, quer montar uma fundação. Você poderia me dizer por que optou por um instituto e não uma fundação ou uma ONG? Você sabe diferenciar para a gente qual a diferença entre essas instituições? Como voluntário. Olha, a gente tem um critério para a gente receber esse voluntário, né? Assim, a gente tem várias, ele tem que passar por algumas etapas até a gente conseguir colocar ele como voluntário. Vamos lá. Entendi um filtro. Chamando para live, aqui eu fiz uma pergunta. O instituto leva o seu nome. Para mim está claro que você conseguiu por ter um network bom, conseguiu agregar pessoas em torno dele. Você acredita que hoje o teu instituto está maior do que você? Se você saísse do instituto hoje, ele continuaria? Hoje anda com as pernas próprias? Com as próprias pernas? É assim, eu vou te falar um pouco, eu não manjo muito desse jurídico, né? Mas eu vou te falar relacionado porque, assim, para gente tudo na vida a gente tem que ter uma base, né? E você quando começa a montar alguma coisa, tentar se empreitar pelo empreendedorismo, você tem que ter uma base, você tem que ter um advogado bom e um contador bom. Aí você sabe que daí você começa a caminhar, né? Então, a ONG, segundo meu advogado, ela legalmente ela não existe, né? A fundação e a associação, sim, elas existem legalmente, entendeu? Só que relacionadas à fundação e à associação, o aparato, né, vamos dizer, trabalhista jurídico delas é mais complicado. O instituto não, o instituto ele é mais simples, vamos dizer assim, para a gente tentar identificar. Ele é uma coisa mais simples de fazer. O instituto existe desde quando? Quando a gente se juntou para fazer o instituto, somos um grupo de amigos, um deles falou, Renato, vamos escolher o nome, vamos.
E apareceu várias sugestões de nomes. Até que um falou bem assim, por que a gente não coloca o teu nome? Porque as pessoas, elas procuram você. Elas falam no teu nome. Quando é que vai ter atuação? Quando é que vai ter a tua rua de lazer? Quando é que vai ter... Então, eles resolveram, a grande maioria, né, resolveu colocar o nome porque as pessoas chegavam em mim para pedir. Ó, Renato, quando é que vai ter um ranchozinho pra gente aí? Vai ter uma cesta básica para doar pra gente, né? Então, todo mundo achava, não, comentava que a ação era do Renato. A ação era do Renato. A cesta básica era o Renato que dava. A rua de lazer é o Renato que faz. Aí ficou o nome do instituto. Um pouco de bom humor. Eleições se avizinhando. Quanto custa o apoio político do Instituto? Cara, o instituto está completando 2 anos e pouco. Um pouco mais de 2 anos. Né? Até então, a gente era só as ações sociais que a gente fazia em pontos da cidade. E a partir de 2 anos atrás, 2022, nós criamos o Instituto em março de 2022. Com nenhuma... França, que eu já tive de visita nesse instituto, tu não tem ideia. Que eu já tive de visita, não tem ideia, tu não tem ideia do que eu já tive de visita. Mas assim, cara, compromisso e comprometimento é mais complicado. É muito complicado nisso. Entendeu? Então, assim, cara, a gente não coloca às vezes de valor porque hoje a gente vive sem nenhum fundo político, nenhuma ajuda política, cara. Então, a gente somos um grupo de amigos, né, que comprou ideia, cara, disso aí, entendeu? Então, a gente não tem apoio político, na verdade a gente nem se envolve com política diretamente, entendeu? Vamos sair da brincadeira que o assunto é sério. Nós temos 3 pré-candidatos a vereador aqui no grupo. Então eu te pergunto, em nome do Instituto, o que você teria para pedir para eles? Esporte, saúde e educação estão na logo do teu instituto. Hoje, quais são as ações educacionais do Instituto? Busquem as camadas mais humildes da nossa sociedade. O povo carente da nossa cidade ele precisa de bastante atenção. Ele precisa de muita atenção. E assim, o pouco que você faz por eles, que você acha que é pouco, para eles é muito. É muita coisa. Você vê situações, você visita casas, você visita famílias que você não tem noção do que a família passa. Hoje, pelas comunidades que eu ando, pelos locais onde eu já fiz as ações sociais, eu já andei no União da Vitória, eu tenho parceria lá com o pessoal lá no Jesus Me Deu, Campos Sales, Alvorada, entendeu? Já fiz até em outros municípios aqui do Amazonas, já fiz em Urucará, já fiz em Itacoatiara, não, Iranduba, já fizemos em Presidente Figueiredo. Então a gente vê situações que a gente não imagina que existam hoje em dia por aí. Uma camada da sociedade, uma camada de pobreza, né, de miserabilidade para a gente falar que é incompreensível a gente viver no nosso estado. Mas para os políticos que a gente tem, para as pessoas que querem se candidatar a um cargo público, o que eu tenho para dizer é: olhem para a sociedade, olhem para a camada mais pobre da nossa sociedade. Bom, até o momento você está fazendo com recursos próprios e de amigos, ou seja, a coisa rola de forma particular. Mas assim, o Instituto, ele tem estrutura para receber verbas públicas? Se você consegue gerir isso aí, isso catalisaria as ações do Instituto? O pouquinho que a gente faz. Hoje o Instituto, ele trabalha na área do esporte, né? Dentro da nossa área, claro, da luta livre, a gente tem uma açãozinha, um projetinho lá, entendeu? A gente dá cursos livres na sala lá dentro do Atlético Rio Negro Clube. A gente tem escolinha de futebol, futsal,
a gente tem escolinha de voleibol, a gente tem escolinha de handebol, natação, entendeu? A gente está ampliando esses atendimentos, essas coisas aí para a sociedade, para a população, né? Então a gente faz um pouquinho de cada coisa porque a gente também não consegue fazer muita coisa. Mas a gente já sabe que o pouquinho que a gente faz já ajuda e muito. Palmas. França, tu tá querendo fazer campanha para alguém, né? Mas tudo bem. A gente sim tem todas as certidões, tem tudo registrado, tudo direitinho para esse recurso de emendas públicas. Temos toda a documentação, tudo certinho. Nosso tempo está acabando, então vamos para as últimas perguntas. Bom, para mim, claramente está sendo a realização de um sonho, uma coisa pessoal tua. Então, eu te pergunto, até onde o Instituto pode chegar? Aí que o professor Gilberto, que é de língua portuguesa, né? Vai me matar com esse pleonasmo. Pessoal tua. Se é pessoal, só pode ser dele. Né? Vamos lá. França, a gente tem metas e tem, como você está falando, tem sonhos, né? Na verdade, a gente é passageiro. As instituições, elas são permanentes. Então, eu quero deixar o Instituto, é claro, vai ter uma hora que eu não vou estar mais lá, mas eu quero deixar ele muitos e muitos tempos atuando nessa área aí, fazendo bem, ajudando a população, ajudando quem realmente precisa, cara. Entendeu? A gente que veio, cara, eu vou falar aqui nesse áudio um pouco da minha vida. Eu com 11 anos comecei a trabalhar, tá? Trabalhava com carrinho de mão dentro da feira, na antiga feira do produtor aí no Vivaldão, né? Fui feirante, fui camelô, fui motorista de ônibus, né? Depois fui personal trainer, fui personal trainer. Hoje em dia eu estou empresário, porque eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente. Mas a gente que já foi sofrido, teve a vida muito sofrida, a gente sabe o quão importante é o trabalho que a gente está fazendo, cara. Muito forte essa. Minha penúltima pergunta. Renato, tu é empresário, para mim, bem sucedido, um cara estabelecido já na vida. O que te deu na tua cabeça, bicho, para ir mexer com o Instituto, cara? Por que tu puxou essa brasa para ti, bicho? Cidadãos. Irmão, como eu falei no áudio anterior, da onde eu vim, cara. 2 coisas que você precisa ter em mente e ter foco na sua vida. Da onde você veio e para onde você quer ir. Eu vi que uma grande camada da população de lá de onde eu vim não tem acesso a uma saúde decente, a uma educação decente e a prática de esportes para sair do meio da marginalidade. Na minha infância, 50% dos meus amigos foram para a criminalidade. E os outros 50% são homens de bem, homens respeitados. Eu acho que eu fazendo um pouquinho, pegando o cidadão, pegando a criança e colocando a criança no esporte, no caminho do esporte, seja ele qual for, tendo como base a educação e tendo um pouco de direito à saúde, a gente vai começar a formar pessoas melhores, cidadãos melhores. Eu acho que isso é a base para uma sociedade melhor e mais humana. Forte essa. Bom, nosso tempo realmente está acabando, então aqui vai a minha última pergunta. O Instituto é novo, tem 2 anos. Mas, mesmo assim, eu vou te dar... Teve coisa que deu certo, outras que nem tanto, eu acredito. Já deve ter tomado muito porta na cara e muito chá de cadeira. Aliás, todos nós, né? Então, eu te pergunto, o que é que você, hoje, se pudesse voltar no tempo, há 2 anos atrás, quando você se meteu nisso aí, o que é que você hoje, já calejado, experiente, teria para falar para você quando você começou o Instituto? Que conselho você daria para você mesmo em relação ao Instituto? O que você faria diferente? Simplesmente começaria o projeto antes.
Eu acho que eu comecei tarde. Eu acho que eu comecei com a ideia do Instituto muito tarde. Muito depois de começar com as ações sociais. Então, o Instituto, ele te dá uma base, ele te dá uma sustentabilidade, né? Ele agrega mais de que tu fazer simplesmente as ações sociais. Então, meu erro foi ter começado só há 2 anos atrás. Um amigo, um ano antes, ou um ano e meio antes, já tinha me dado a dica do Instituto e eu simplesmente não dei muita confiança, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, depois que a gente criou o Instituto, depois que a gente formalizou o nosso trabalho social, as coisas andaram de uma maneira mais, vamos dizer, mais fidedigna, mais embasada, mais, podemos dizer assim, mais atuante, né? Ficou um negócio mais sólido. Infelizmente, nosso tempo acabou, então vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. A live de hoje foi uma aula. Quero aqui agradecer ao espaço contendido aí ao amigo França, por ter deixado o espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que é social, que é cultural, que é a gente acha de relevância aí para a sociedade, e que, se Deus quiser, vamos deixar a nossa marca aí, vamos deixar o nosso legado futuramente aí para fazer gerações melhores, para fazer homens melhores, para fazer mais cidadãos de bens aí dentro do nosso convívio, né? Tirar crianças da marginalidade, fazer com que pessoas que têm pouco acesso à saúde tenham uma capacidade maior de ter serviços de saúde, a cursos livres, a educação, entendeu? Ter um curso profissionalizante, ter uma maneira de melhorar a sua vida, de pais de família trazer o sustento para sua casa, ter melhores condições, melhores moradias. E assim, a gente está plantando uma semente que só tem 2 aninhos. E a gente, se Deus quiser, espera que ela germine, que ela dê vários frutos, vários frutos. Muito obrigado a todos e boa noite, fiquem com Deus e até, se Deus quiser, uma próxima oportunidade. Com estas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Mais uma live para conta. O mestre Renato falou um pouquinho sobre o Instituto que ele está à frente, que leva o nome dele. É um projeto aí já com 2 anos em andamento, mas já tinha ações anteriores que com recursos próprios ele fazia lá com o pessoal da clínica dele. Eu esperava uma participação maior dos colegas, que sempre o pessoal está com dúvida, quer montar ONG, quer montar instituto, quer montar fundação, quer fazer isso e aquilo, e não consegue dar andamento. Né? O Renato está com o instituto dele montado em andamento. Renato, obrigado, já está a 7ª live aqui no grupo. Sempre que eu paro para te ouvir, irmão, eu aprendo. Deu show, respondeu muito bem a todas as perguntas. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Mais uma live para conta. O Renato falou um pouquinho sobre o Instituto, que ele está à frente, leva o nome dele, né, com várias ações sociais de educação, esporte, uma coisa que ele já fazia anteriormente com recursos próprios, e hoje ele catalisou e ampliou aí com o Instituto. Né. Renato, obrigado. Eu esperava uma participação maior dos colegas que têm muitas dúvidas, como é que monta Instituto, ONG, fundação, como é que faz para fazer as coisas, e a tua está em andamento, irmão. Respondeu muito bem a todas as perguntas, né? Deu show, como sempre. Tua 7ª live já aqui no Cabaré. Sempre que eu te aciono, você vem aqui tirar dúvida do pessoal, então te agradeço, irmão. Obrigado. Tá? Sempre que eu paro para te ouvir, eu aprendo. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira covarde. Isso aí, pessoal. Foi a live do mestre Renato, falou um pouquinho sobre o instituto que leva o nome dele. Muita gente me procura sobre projeto social, ONG, instituto, como é que faz para montar, se dá certo, não dá certo, como é que funciona. Então o incentivo para essa live foi tirar essas dúvidas aí. Então foi uma aula aí sobre o funcionamento do instituto, para que ele serve, né?
E só agradecer ao Renato, como sempre, solícito, 7ª live dele aqui. O Cabaré falou hoje sobre um tema diferente. Agradecer, pessoal, e isso encerrou mais uma live de Liso no Cabaré no Governo.